Segundo o matemático Leopold Kronecker, Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desses conjuntos, é correto afirmar que o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Entre os números reais 3 e 4, existe apenas um único número irracional. Entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo. Vamos analisar isso com um espaço melhor aqui, ó. O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. O que é um número irracional? Um número irracional, por exemplo, é um número que não tem raiz exata. Se ele não tem raiz exata, ele é irracional. Legal? É todo número, na realidade, que tem uma parte decimal infinita não periódica. O π, por exemplo, o π ele equivale a 3,14, 15, 16 e vai embora. Ele tem uma infinidade de casas decimais, ok? Então ele é chamado de número irracional, beleza? Então se você pega, por exemplo, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2 é um número irracional, porque não tem raiz exata, legal? O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional? Ué, pega, por exemplo, a raiz de 2 e multiplica pela raiz de 2. Ele não fala que os números têm que ser distintos ou não. Quanto que dá a raiz de 2 vezes a raiz de 2? Dá a raiz de 4, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. E a raiz de 4 dá quanto? 2. 2 é irracional? Não. 2 é um número racional. Ok? O número racional é todo número inteiro, por exemplo, é um número racional. Todo número racional ele pode ser escrito na forma de fração. Legal? 1/3 é racional. 2, por exemplo, é racional, porque o 2 eu posso escrever 2 sobre 1. Legal? Então ele é um número chamado de racional. Então todo número que pode ser escrito na forma de fração é racional. Todo número que tem uma parte decimal infinita e não periódica é irracional. Legal? A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Vamos pegar o raiz de 2 de novo, galera. Se eu pego raiz de 2 e vou somar com o oposto dele, olha lá, são dois números irracionais. Raiz de 2 mais menos raiz de 2 dá quanto? Dá 0. 0 é um número racional. Legal? 0 é um número racional. Beleza? Então isso aqui que ele está falando é falso. Entre os números reais 3 e 4, existe apenas um número racional? Claro que não. Pega, por exemplo, já que eu estou falando de raiz exata, ó. Raiz de 9 é 3. Né? Raiz de 16 é 4. Tá vendo? Entre a raiz de 9 e a raiz de 16, eu tenho uma infinidade de números que não terão raízes exatas. Raiz de 10. Não tem raiz exata, tá vendo? Raiz de 11. Raiz de 11,2. E assim sucessivamente, tá vendo? Eu tenho uma infinidade de números, então a letra C também é falsa. Entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional? Claro! Se você pegar qualquer número racional, pega o número 2, por exemplo, e o número 6, que são racionais. Aqui, você coloca uma infinidade de números. Você coloca o número 3, por exemplo. Você coloca o número 4, por exemplo. Você coloca o número 5, por exemplo. Esses números são todos racionais, tá, galera? Porque todos eles podem ser escritos na forma de fração, ó. Tá vendo? Se pode ser escrito na forma de fração, de observação, né? Tem que ser fração onde o número de cima e o de baixo são números inteiros,
tá bom? Por isso que eles são chamados de racionais. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo? Não. A diferença entre dois números inteiros negativos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o menos 2 e o menos 3. Vou fazer a diferença entre eles. Vai ficar menos 2, menos vezes menos, mais 3. Isso vai dar quanto? Mais 1. É sempre um número negativo? Claro que não. Legal? Então a verdadeira é a letra D de dado. Beleza? Abraço, até a próxima.